Doutor Igor, em relação à PEC do rombo, como está sendo chamada, né, que é um projeto que o novo governo quer apresentar para ter uma folga de cerca de 200 bilhões de reais no orçamento para o ano que vem. Por que é que a PEC do rombo assusta tanto e, inclusive, tem feito com que o mercado aqui no Brasil esteja apreensivo em relação a ela? Bom, isso é importante a gente, primeiro, antes de falar da PEC em específico, dizer o que é o mercado, né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão, eu acho que quase cinematográfica ou imaginativa de que o mercado são algumas pessoas que ficam sentados em São Paulo decidindo os rumos da política econômica do país. Na verdade, não é isso. O mercado somos todos nós. É você, sou eu, é a senhora aposentada que coloca o seu dinheiro num fundo de pensão, seja ele público ou privado, e tem um gestor que faz com que o dinheiro dela rende. São as empresas, são todas as pessoas que de fato fazem parte dentro da economia, seja aquela pessoa que poupa R$ 50 até a grande empresa que poupa R$ 1 milhão. Por que é que isso é importante? Porque quando se faz uma análise de contas públicas, se leva em consideração a capacidade do governo de pagar essas contas. E quando o governo gasta mais do que arrecada, significa que alguém está emprestando. O que está sendo debatido hoje em Brasília e também em São Paulo, principalmente, é o quão fora dos gastos do governo, do limite de arrecadação, se pode colocar para fazer atendimentos de promessas de campanha. Não é aqui discutir o mérito, se ou como deve ser utilizado, porque todo mundo tem ciência de que é preciso continuar com o auxílio emergencial de R$ 600. Agora, uma coisa é eu pedir um alívio de cerca de 60 a 70 bilhões de gastos extras para 2023, para fazer a complementação do auxílio emergencial, que é o que foi apresentado pelo senador Tasso Gereissati, agora no Senado. E uma outra opção é você pegar e colocar 170 bilhões durante 4 anos para colocar todos os gastos de promessas de campanha. Se a gente analisar da maneira que foi colocada no Congresso, que foi aproximadamente 194 bilhões, e durante 4 anos, a gente estaria dizendo que a nossa dívida PIB, a nossa razão, sairia de pouco mais de 77% para próximo de 90%. Então, isso significaria que no governo pós-governo Lula, a gente estaria num estágio onde basicamente o mundo inteiro não teria mais confiança de que o Brasil tem capacidade de honrar suas próprias dívidas. A gente teria uma inflação desenfreada, não teríamos crescimento algum e seria uma situação próxima ao que a gente viu no período pré-real, né? Muita gente mais nova não lembra disso, o que é o estágio de hiperinflação. Agora, não acho que isso vai ocorrer. Acho que o Congresso vai diminuir muito esse gasto. Acredito que vai ficar aí entre 80 e 100 bilhões e, no máximo, um ano, talvez nem dois. Agora, por que eu digo isso? Porque as pessoas dizem, mas você não acha que é injusto não dar o auxílio? Eu acho que é injusto. Acho que é justo dar o auxílio tem que ser dado, mas você tem que colocar tudo dentro do seu orçamento. O governo federal tem 200 bilhões de reais de desoneração fiscal para grandes empresas que não precisam mais delas. A gente tem uma grande classe alta na sociedade de servidores públicos que tem reajustes anuais e ganham acima de R$ 30 mil. Então, por que é que a gente tem que penalizar toda a sociedade com inflação e com mais dívidas para os meus e para os seus filhos, que vão pagar isso no futuro, se a gente pode cortar de pessoas agora que têm privilégios? Eu acho que o grande debate é esse, entende? Ô, doutor Igor, mas vamos partir da premissa que o Congresso aprove a PEC fura-teto, ou PEC do rombo, como alguns chamam, nesse valor que o governo eleito propõe, em torno de 197 bilhões, e que
ele tem aí com esses recursos 4 anos fora do teto para investir, especialmente, como ele diz, em políticas sociais. O caminho da Venezuela é só ali? É logo ali? Ou demoraria ainda mais algum tempo para o Brasil realmente se tornar a Venezuela? Eu não diria Venezuela, porque a gente estaria falando de elementos mais políticos do ponto de vista radical, mas a Argentina é um caminho muito próximo. Quando você coloca 194 bilhões ah, em 4 anos, sem de fato ter uma compensação fiscal, né, algo que compense esses valores, e você toma esses empréstimos e coloque o componente inflacionário e o próprio aumento do salário mínimo ao longo do tempo, a gente estaria falando em algo em torno de R$ 1 trilhão a mais de dívida atualizado em 4 anos. Isso significa que a nossa razão de vida PIB ficaria em 10 anos próximas ou passando de 100%, o que seria basicamente uma é, como é que eu posso dizer? Uma incapacidade do Estado de pagar as dívidas. Então, a gente teria, por exemplo, uma taxa de juros próxima ou superior a 20%. Isso significaria que investimentos, nem quase nenhum investimento produtivo teria lógica. É muito melhor você colocar o seu dinheiro no banco. As pessoas não comprariam mais, você teria ondas de demissão no próprio país, se tornaria uma situação bastante insustentável. Agora, eu gosto de dizer que esse cenário assim apocalíptico, ele é difícil de acontecer porque o Brasil ele não é uma republiqueta da América Central. A gente tem uma sociedade civil organizada que, por muito menos, fez um impeachment de uma presidente por uma situação econômica fichinha, entre aspas, do que eu estou falando aqui. Então, eu acho muito difícil toda a sociedade aceitar um gasto sem fim que, na prática, vai tornar todo mundo mais pobre, né? Esse é o meu ponto de vista. Que a nossa sociedade civil ela é organizada o suficiente para impedir esse tipo de coisa. Por isso que essa hipótese do Congresso aprovar isso, eu acho ela muito remota.